Então a aula de hoje, relação de dependência entre grandezas. E o que seria isso? Bom, não há grandeza que varie isoladamente, isso é, cuja variação não implique a variação de outra. Isso são conceitos dos quais você já está acostumado. Por exemplo, eu posso citar a duração de uma viagem. Você vai lembrar que a duração de uma viagem depende da velocidade desenvolvida. Ou o preço que você vai pagar pelo tomate depende da quantidade que irá levar. Em outras palavras, uma grandeza A se relaciona com uma grandeza B, de tal modo que a variação de A implica na variação de B. Ou seja, no caso da viagem, aumentar a velocidade vai implicar diretamente em diminuir o tempo de duração da viagem. E com relação a isso, uma das preocupações da ciência está em modelar fenômenos. Que tipo de fenômenos? Qualquer um, né? Desde acontecimentos no espaço até fenômenos ligados à minúscula intimidade do átomo. E para modelar esses fenômenos todos, é necessário identificar as grandezas envolvidas na sua ocorrência e formular os modelos matemáticos que consigam traduzir a relação de dependência entre elas. E nessa aula, então, vamos mostrar um tipo de relação de dependência, que são os casos das grandezas diretamente proporcionais. Vamos imaginar um fenômeno bastante simples, a fim de facilitar o entendimento. Então, vamos imaginar um veículo trafegando por uma estrada com 30 litros de combustível, de gasolina no tanque. E você registrou em uma tabela a quantidade de gasolina a cada 10 quilômetros. Eu vou desenhar a tabela para nós. Então, analisando a tabela, você vai perceber que a cada 10 quilômetros percorridos pelo veículo, ele consome 1 litro de gasolina. Então, eu não tinha percorrido nada ainda, tinha 30 litros de combustível. Depois percorri 10 quilômetros, consumi 1 litro, 29. Andei mais 10 quilômetros, 20. Consumi mais 1 litro de gasolina, fiquei com 28. E assim por diante. Sendo assim, eu posso expressar matematicamente que o volume de gasolina, eu coloquei aqui abreviado, o volume de gasolina, VG, em litros, vai ser igual a 30, que é o volume inicial, menos, bom, se a cada 10 quilômetros eu vou consumir 1 litro de gasolina, a cada 1 quilômetro eu vou consumir 0,1 litros de gasolina. Então, eu vou ter que o volume vai ser igual a 30 menos 0,1 a cada quilômetro. Então, multiplicado pela distância em quilômetro. Se eu substituir a distância aqui por 10, por exemplo, substituir a distância por 10, eu vou ter esse mesmo resultado do volume aqui embaixo. Eu vou substituir D por 10, 0,1 multiplicado por 10 vai dar 1, e 30 menos 1 vai dar 29. Mas eu vou usar isso aqui, então, para conseguir dados que extrapolem os valores dessa tabela, ou seja, que não estão aqui na tabela. Por exemplo, eu tenho aqui o volume de gasolina até percorrer 40 km. Mas eu quero saber qual é o volume depois de percorrer 70 km. Então, eu vou ter que o volume é igual a 30 menos 0,1 multiplicado pela distância. Como a distância, nesse caso, é de 70 km, eu vou substituir D por 70 km.
E 0,1 vezes 70 vai me dar 7. Eu vou ficar então com 30 menos 7. E o volume de gasolina que eu vou encontrar vai ser igual a 23 litros. Então eu posso até completar essa tabela, que para 70 quilômetros de distância, eu vou ter no tanque de combustível 23 litros de gasolina. Então, como eu falei no início da aula, até esqueci de colocar aqui para vocês, vou colocar aqui no cantinho, né? Quando uma grandeza que eu posso chamar de A varia, nesse caso aqui, aumenta, uma outra grandeza B obrigatoriamente vai variar também, e nesse caso é o volume de gasolina que vai diminuir a cada quilômetro rodado pelo veículo. Então é muito importante perceber que no caso das grandezas diretamente proporcionais, multiplicar uma grandeza A não nula, isso é, diferente de zero, por um fator m não nulo, implica diretamente a multiplicação de uma outra grandeza B pelo mesmo fator m. Mas o que isso quer dizer? Bom, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, eu vou criar uma tabela aqui que relaciona o valor do preço da hora de uma lan house com o tempo de uso. Então, eu vou construir a tabela aqui. Então, vamos analisar essa tabela com base no que eu tinha falado antes. Por exemplo, a multiplicação de uma grandeza por um fator m não nulo vai implicar a multiplicação de outra grandeza b pelo mesmo fator m. Nesse caso, se eu pegar aqui o 1 e multiplicar por um fator m, digamos que seja 3, eu vou acabar com um resultado que é igual a 3. E isso vai fazer com que eu tenha que, obrigatoriamente, multiplicar a outra grandeza por 3 também. Então, vou multiplicar pelo mesmo fator m, lembra? Por 3. Vou pegar a régua aqui, que eu não sou muito bom em desenhar flecha. E se eu multiplicar 2,50 pelo mesmo fator m, eu vou encontrar proporcionalmente o preço de 3 horas utilizando um computador em uma lan house. Então, para representar que o preço e o tempo são diretamente proporcionais, eu vou escrever que P é o preço, é diretamente proporcional ao tempo. Isso aqui a gente vai ler diretamente proporcional. Vou colocar abreviado para economizar espaço. Eu vou colocar aqui do lado um lembrete em forma de resumo, mais ou menos do que a gente falou. Duas grandezas A e B, então, são diretamente proporcionais, como a gente viu, quando a multiplicação de uma delas por um fator m diferente de zero implica a multiplicação do valor correspondente da outra grandeza por esse mesmo fator m. Assim, a equação que relaciona as grandezas A e B vai ser um valor A igual a k vezes b, onde k é a constante de proporcionalidade direta entre as duas grandezas A e B. E nesse caso, como que eu vou descobrir quem é a constante de proporcionalidade? Por exemplo, eu sei quem é uma grandeza, que é o preço, eu sei quem é a outra grandeza, que é o tempo, mas eu não sei aqui quem é a constante de proporcionalidade. Bom, quando eu estiver trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, eu vou apenas calcular a razão entre quaisquer grandezas A e B relacionadas. Por exemplo, eu vou relacionar aqui o preço, a razão do preço, pelo tempo. Basta eu calcular qualquer preço por qualquer tempo que esteja relacionado, que eu vou encontrar a constante. Por exemplo, 2,50 divididos por 1 hora, 2,50. Então, essa razão entre P e T vai ser justamente o símbolo K,
que é a constante de proporcionalidade. Então, a gente vai modelar a equação dessa tabela de acordo com o que a gente tem aqui. A é igual a K vezes B, então eu vou dizer que P, que é a grandeza que eu chamei de A, vai ser igual a constante de proporcionalidade, que nesse caso é 2,50, vezes o tempo, né, que é a grandeza que eu chamei de B. Então, se eu quiser achar o preço, basta eu multiplicar a constante, que é 2,50, pelo tempo, que eu vou achar os mesmos dados que eu tenho na tabela, ou se eu extrapolar, eu vou achar o preço dos dados que eu ainda não coloquei. Então, essas são as relações de dependência entre grandezas diretamente proporcionais. É um assunto bastante simples. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.